Senhor vai batizar com o Espírito Santo. É só nós deixarmos, darmos lugar, irmão, Espírito Santo de Deus. O Senhor está neste lugar, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 387 da nossa arte. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para a nossa fé. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para a nossa fé. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixe-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção. Ao lá ficarmos em amor unidos para obter a prometida unção. Ao lá ficarmos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem. Muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco, irmão. Ele é o mesmo, né? De quando nós levantamos as nossas mãos aceitando a Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele está conosco, aleluia. E Ele vai nos dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nós estamos servindo, a qual nós servimos um Deus vivo, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido o pastor Alex para fazer a leitura inicial. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Tá tudo bem, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura. Livro de Atos, o capítulo 4, o versículo 31. Glória a Deus. Nós cremos que essa palavra há de se cumprir em nossa vida. Todos, irmãos, todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Todos. Desde o mais novo ao mais velho.
Então não fica num culto como esse, a única coisa que você não pode fazer é ficar calado. Dá glória, dá aleluia, pede o Espírito Santo para te encher e vai clamando ao Senhor, mas não fica calado não, porque nós estamos aqui clamando para que Ele venha nos encher. Então nós temos que abrir a nossa boca e glorificar ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É tempo de anunciarmos a palavra de Deus, mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar essa palavra com autoridade, com poder e repreender todo o mal e lançar por terra toda a obra do inferno contra as vidas daqueles que nós vamos encontrar pelo caminho. Então ore, peça a Deus, clame ao Senhor para que Ele venha te encher nessa noite. Não fique calado, irmãos. Exalte ao Senhor, clame ao Espírito Santo para que Ele venha te encher nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor, reunida em um só propósito. Nós estamos clamando para que o teu Espírito venha sobre nós e nos encha, Pai. E para que a promessa se cumpra em nossa vida, todos, ó Pai, todos, desde o mais novo ao mais velho, sejam cheios do Espírito Santo, manifeste o fruto do Espírito, e que venha ter, Senhor, o dom de língua, falar em línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo, selado com essa promessa, pois é para todos nós, Senhor. Nós cremos no Deus que nós servimos, nós cremos na Tua palavra, e tudo que está escrito nela é para que nós, como igreja, venhamos tomar posse, Pai, e nós queremos anunciar a Tua palavra com coragem, com poder, com ousadia, com intrepidez. Nós queremos estender as mãos e repreender o mal em Teu nome. Nós queremos ver vidas sendo transformadas, e é por isso, ó Pai, que nós nos reunimos e clamamos pelo Espírito, clamamos para ser cheios, clamamos, Senhor, para que venha renovar as nossas forças, encher o nosso coração, para que possamos sair cheios do Teu Espírito. E eu tenho certeza, Pai, que mais uma vez o Senhor se faz presente e vai encher vidas, e vai tocar corações, e vai transformar vidas aqui para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. O ciclo de oração está uma oportunidade, amém? Não cesse de adorar Jesus, vamos continuar adorando o nosso Deus, amém?
apresentar os visitantes e orar pelos dimistas e ofertantes. E a nossa irmã Gabriela está com oportunidade, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero começar pelo altar. Está conosco o pastor Varley Dias, é um amigo. Deus abençoe. Muito obrigado por ter nos recebido, ter atendido o nosso convite, em nome de Jesus. Está conosco também as irmãs. Irmã Luciene, Deus abençoe a senhora. É um prazer receber a senhora aqui, tá? Esse lugarzinho aí continua sendo da senhora, tá? Venha sempre que puder. Bom, essa igreja continua orando pela vida da senhora, em nome de Jesus. Está conosco também a Gabriela. Deus abençoe a Gabriela, vai estar louvando ao Senhor. Está conosco também, esqueci, Poliana, perdão, irmão. Poliana, em nome de Jesus. Esses são os nossos visitantes nesta noite. Vamos recebê-los com alegria? Vamos colocar de pé? Vamos recebê-los com um amém abençoado. E logo após eu passo para a irmã Gabriela louvar o Senhor. Vamos todos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor. Esta igreja é o quê? A sua casa. Sintam-se à vontade em nome de Jesus. Senhor, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade, o convite da nossa irmã Ruth, está aí comigo a irmã Sena, a irmã Poliana. Irmãos, eu não sou cantora, mas estou aqui para fazer a vontade do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Ah, Deus, eu quero te adorar. Vou dar glória aí, porque o Senhor está nesse lugar, a presença do Senhor que nós já sentimos desde quando nós entramos. Louvado seja o nome de Jesus. Ó Senhor, encontra corações aqui dispostos para pousar, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio. Graças a Deus.
Prefiro ser fiel. É o terceiro eu dessa campanha. E lá em Atos 4 vai dizer que o povo estava reunido e o lugar tremeu. Se é o terceiro eu acredito que o Espírito Santo te encheu de ousadia para levar a palavra. Aleluia! E o Senhor me levou em Efésios 6 e falava, irmãos, você já recebeu a ousadia. O evangelho precisa ser levado. A ousadia já foi ministrada sobre a sua vida. Você recebeu do alto o revestimento do poder. Tem autoridade no nome de Jesus. Satanás tem que sair do seu caminho para poder criar no nome do Senhor. Graças a Deus, Jesus. Eu não tenho espanto noturno, nem seta que voe de dia, sem peste grande escuridão, sem mortandade na sua meia. Não importa quantos caem do meu lado, direito ou esquerdo, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para te guardar. Oh, glória! O meu coração vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Precisa ser fiel, irmão, diante da morte. Não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Não desista da sua família. Satanás tem que sair da sua casa. Você recebeu ousadia para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, há quanto tempo você não precisa renovado, mas o Senhor está aqui nessa noite para te renovar, para te levantar de pé com ousadia no poder que há no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Convido o nosso irmão Leandro para estar como o nosso preletor dessa noite. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz da sua igreja. Glória a Deus, né? Vamos levantar, ficar de pé para orar. Para o Senhor falar no nosso coração. Pastor Valdeir já é abençoado já, em nome do Senhor Jesus. Vou orar para o Senhor abrir nosso coração para receber a palavra nesta noite. Porque sabemos que o Senhor quer falar com você, mas você está disposto nessa noite a ouvir a voz dele, amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, nessa noite, Senhor, para te louvar e te bendizer. Meu Pai, abra nosso coração nessa noite, Senhor, fala conosco, mesmo aquilo, ó Pai, que nós não podemos ouvir, e não, ó Pai, pensamos, mas o Senhor sabe o que precisamos nessa noite agora, ó Pai, nessa campanha, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Os que estão em pé podem sentar. Glória a Deus. Uma alegria muito grande poder retornar essa casa, né? Estivemos aqui um tempo atrás na ceia. É verdade. Pastor Valente, Deus abençoe o senhor, a sua família, as irmãs que estão dirigindo o trabalho, né? Leve um abraço ao pastor Rogério. O pastor Rogério é um amigo, né? A gente chama muito. Foi meu professor de matemática. Né? Bom professor e é um amigo que a gente tem. Nós vamos ministrar a palavra. Eu vou dentro do tema, tá? Abra sua Bíblia, pode permanecer sentados mesmos. Está muito bom aqui, não está, irmãos? Glória a Deus. O Senhor Deus se faz presente. Livro de Atos, capítulo 4, né? Obrigado, meu filho. Atos, capítulo 4. E o versículo 31. Glória a Deus. Atos 4, o versículo 31. Aleluia. A gente pode ler, amém, irmãos? Amém. Diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Já foi abençoado pela oração do varão. Debaixo do poder dessa oração, estaremos ministrando a palavra. Quando a gente prega muito sobre esse versículo, né? A gente vê muitos temas
nos trabalhos, no ciclo de oração, principalmente dentro desses versículos, usando esse versículo como tema. Mas antes de falar sobre este versículo, ou por que aconteceu esse versículo 31, quando você pega o capítulo 3 de Atos, quando Pedro, Tiago e João estavam indo para o templo orar, buscar o Senhor, falar com Deus, e aí eles, chegando na porta do templo, havia um camarada pedindo uma esmola. E é interessante que a porta daquele templo era uma porta cheia de ouro, né? Toda blindada a ouro. Olha que tem desintoância, né? O camarada pedindo esmola e a porta cheia de ouro. E o camarada pedindo esmola, pedindo esmola. E esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles disseram assim: olha para a gente. Eles olharam e eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Esse homem levantou na hora, foi curado, e entrou para o templo adorando a Deus e glorificando o Senhor Jeová. Aquele milagre, ele trouxe para os pés do Senhor Jesus 5.000 homens. 5.000 homens. Não foi 5.000 almas, não. 5.000 homens. Porque se fosse só 5.000 almas, seria só os homens. Mas eu acredito que vieram as esposas, os filhos, né? Vieram muita gente. E aquele negócio era algo assim, novo em Jerusalém. Não era algo normal. E isso movimentou toda Jerusalém, toda Samaria, toda a Judeia, porque abalou, né? Todo mundo conhecia aquele rapaz. Todo mundo conhecia. Era um rapaz que vivia ali continuamente, daria uma esmola. De repente aquele rapaz entra no templo, dando glória a Deus, e tinha um detalhe muito interessante. Há 40 anos não havia um milagre como aconteceu hoje. Há 40 anos. Fui pregar numa igreja, tinha mais de 20 anos que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Mais de 20 anos. E isso se tornou notório, porque foram 42 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E aí eles assustaram, porque imagina, 20 anos, Jesus não batizava. De repente, quando ele batiza, 42 pessoas batizadas com o Espírito Santo, então assustou muita gente. É o mesmo caso aqui. Então, mexeu com toda a população de Jerusalém, mexeu com o sacerdote, porque o Pedro, Tiago e João, eles pregaram ali no tempo com muita ousadia e com muita graça de Deus. E houve um espírito de inveja no meio dos sacerdotes. Irmãos, presta atenção uma coisa: avivamento gera perseguição. Quanto mais graça de Deus você tem, mais problema você vai ter. Quanto mais graça. Quando você olha para a Bíblia, Davi, quando foi ungido por Deus, estava lá em Hebron para governar Israel. Os filhos de Deus levantaram para perseguir. Elias, quando leva o povo para o Monte Baal e mata 450 profetas de Baal, mais 400 que serviam à mesa, e desce fogo do céu e consome a água, e todo o cordeiro que estava ali, Jezabel levantou para perseguir. Ezequias, depois da reforma do templo, também, Senaqueribe, levantou para perseguir. Então, aqui para Pedro, Tiago e João, houve uma perseguição. O sacerdote, o Alexandre e outros, o líder do templo, chamaram esses homens, os discípulos, e prenderam esses homens. Só que havia uma coisa muito linda que às vezes a gente não prestou atenção. A igreja estava orando pela vida desses homens. Eles não sabiam o que ia acontecer, já tinha matado Jesus. Já tinha matado Jesus. O que passou pela cabeça da igreja? Será que vai matar esses homens também? Eram os líderes. Mas a igreja estava o quê? Orando a Deus. A Bíblia diz assim: o que pede,
recebe. O que busca e o que bate, a porta se abre. Então, uma experiência de um avivamento e uma experiência de perseguição. E a igreja só tinha o quê? Um caminho, oração. E quando eles oraram, passaram a noite na prisão, esses homens, esses apóstolos, no outro dia pela manhã, eles compareceram ao Sinédrio. Compareceram. E aí os líderes perguntaram assim: com que autoridade vocês estão falando isso? Em nome de quem vocês estão pregando? Por que vocês estão fazendo isso? Quem autorizou vocês isso? Aí eles, com muito ousadia, estamos falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vocês rejeitaram, que foi a pedra da esquina, que vocês mataram, ele morreu numa sexta e ressuscitou no terceiro dia, no domingo. É no nome dele que nós estamos pregando. Então a gente vai continuar pregando. Não tem como a gente deixar. E olha que Pedro, Tiago e João, a maioria dos discípulos não era como Lucas. Tinham pouco conhecimento. Eram leigos. Sabe? O que assustou ali também, além do milagre, era a autoridade que esses homens falavam. Né? A graça que esses homens falavam. Eram homens leigos, sem conhecimento, mas uma oratória cheia do Espírito Santo, de uma graça, isso também impressionou os homens. Né? E do lado de fora do Sinédrio, mas muita gente, né? Qual a conclusão que eles chegaram? Chamaram eles e disseram assim: vocês estão proibidos de falar desse nome. Vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. A gente não quer que fale. Gente, esses homens de uma autoridade disseram assim: a gente não vai parar de falar. A gente vai continuar pregando. A gente não está com medo de vocês. Aqueles homens sabiam que tinha um exército orando por eles nas costas. Amém, gente? Eles sabiam disso. A gente vai continuar pregando a palavra. Aí libertaram eles. Vai embora, não tem jeito, a gente vai liberar vocês. E liberaram. Quando eles chegaram lá, aí eles vão contar a história. Ó, fomos presos por causa de inveja, por causa do milagre. Falaram assim e assim conosco. Sabe? E aí eles foram dar o relatório do que tinha acontecido. Ó, aconteceu isso. Então vamos orar agradecendo a Deus pelo livramento que Deus nos deu. Livrou a gente da prisão, livrou a gente de nós sermos mortos, livrou a gente de tudo. E nós chegamos aqui e Deus ouvia as nossas orações. Então está na hora de a gente orar. E aí, irmãos, eles começam a orar. E quando eles começaram a orar agradecendo a Deus, o tempo, ó, balançou para a esquerda e para a direita. Houve um mover da unção de Deus no tempo. Sacudiu tempos. Interessante que eles não ficaram com medo, né? Eles entenderam que era a resposta de Deus em movimento. Mas o Espírito Santo tomou conta da casa. Encheu a vida de todo mundo. E quando eles saem dali, eles começam a pregar a palavra de Deus com ousadia, com sabedoria, com graça, e muitas almas iam rendendo aos pés do Senhor Jeová. Eu contei essa introdução aqui. Nós estamos aqui numa campanha de oração. Amém, gente? Amém. Qual o objetivo dessa campanha? É sermos cheios do Espírito Santo. Sim, Deus. Aleluia. Agora, qual a finalidade de ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo de ser cheio do Espírito Santo? Por que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Qual a finalidade? Para falar línguas estranhas? Muito bom. Para ser renovado? Muito bom. Mas o maior objetivo de sermos cheios do Espírito Santo é ganhar almas para o Senhor. Aleluia! Esse é o maior objetivo. Aleluia! E aí a gente precisa orar. Precisa buscar a Deus. A gente precisa falar com Deus. E aí quando a gente ora, a gente precisa pautar algumas coisas. Primeiro, quando a gente ora, a gente precisa orar com fé. Orar com fé. A gente não pode orar duvidando. A gente precisa orar crendo que Deus resolve o nosso problema. A gente precisa orar crendo que Deus vai nos encher do Espírito Santo. A gente orar com dúvida, Deus não vai responder às nossas orações. A gente precisa rasgar o nosso coração e orar crendo que Deus está ouvindo as nossas orações. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: aquele que aproxima de Deus, olha que coisa linda, deve crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam.
que Deus vai nos responder. Então, quando você estiver orando, Senhor, me enche do Espírito Santo. Me enche, eu preciso ser avivado. Eu tenho muitas almas para ganhar para o Senhor. Gente, nós precisamos colocar na cabeça uma coisa. Quem não tiver uma vida de oração, não vai suportar. Quem não tiver uma vida de oração, eu estava agora na estrada, eu vindo de Pocrane, lá em cima da divisa do Espírito Santo, preguei esse final de semana lá, e aí eu fiquei pensando, analisando os fatos. Gente, a depressão ela vai crescendo assustadoramente. Amanhã eu vou estar dando uma palestra sobre isso. A depressão, o estresse e a ansiedade. Esses gigantes lá vai, sabe, destruindo as pessoas. E além desses três elementos, a gente está vendo também o autoextermínio. O que tem de pessoas tirando a vida, suicidando. E é assustador que esse mal está chegando na igreja. Esse mal está entrando na igreja. A gente está vendo crente tirando a vida. A gente está vendo pessoas tirando a vida. Sabe? Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa orar muito. Houve um negócio aqui que eu vou dizer. Qualquer período de oração que você tiver, ainda é pouco. Nós estamos vivendo os últimos dias. As coisas estão se apertando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E Satanás sabe que os dias dele estão terminando. Que ele puder vir para cima da gente, ele vai vir. Mas uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito Santo, eu fico com a palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a gente precisa orar, precisa buscar Deus. Gente, além da depressão, além do estresse, além da ansiedade, além do autoextermínio, está tendo um outro negócio aqui, as pessoas não estão percebendo. Como está tendo pessoas infartando. O número de infartos está crescendo demais. E o que me assusta não é gente acima de 60 anos, não. É gente com 15 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos. Alguém está dizendo que é a vacina, se é a vacina ou se não é, o efeito da vacina ou se não é, certo é que o infarto está crescendo. Tá? Eu estava conversando agora que só em nossa região lá foram 9 pastores que infartaram. 9 pastores que infartaram. Sabe? Então, a gente, é pressão demais. É pressão demais. São resultados imediatos que a gente tem que dar. Resultado imediato na igreja, resultado imediato na faculdade, resultado imediato na escola, no carro de aplicativo, resultado imediato nas empresas. O ser humano não está pronto para isso, a gente não está preparado para isso. Amém, gente? Então a gente precisa orar. Você comia um frango, gente, de 90 dias até 6 meses. Hoje você está comendo frango de 25 dias. Um boi hoje na fazenda é 7 meses, 8 meses, já está indo para o corte. O boi hoje está cheio de veneno. Você pega um tomate verde hoje, amanhã está o quê? Está maduro. Você pega uma banana verde hoje, amanhã está madura. Então, sabe, essa pressão de um resultado imediato, lá vai acabando com todo mundo. Sabe? Lá vai acabando com todo mundo. E aí a gente precisa orar. A gente precisa buscar o Senhor. E tem pessoas, sabe, pastor Malês, que ora hoje e quer o resultado daqui a 5 minutos. A gente está sendo orientado agora em cima dos altares de algumas igrejas, mensagem TikTok. Eu nunca tinha visto isso na minha frente. O que é mensagem TikTok? É só 5 minutos de mensagem. O povo não está tendo paciência para poder ouvir uma mensagem de 40 minutos. Esse tipo de ouvido, pastor, é mensagem TikTok. TikTok? O que é isso? Eu fiquei até branco na hora. TikTok é só 5 minutos porque o povo não tem paciência. E isso ela vai abafando a gente. Mas os que oram vai vencer. Os que buscarem a face do Senhor irão vencer. Amém, gente? Vai. Então, meu irmão, gasta tempo em oração. Deus desta igreja ainda revela. O Deus desta igreja ainda mostra. O Deus desta igreja ainda orienta. E o Deus desta igreja, Ele é o Deus que ainda cura. E aí eu fico com a palavra em Isaías 43. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém escapará das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Então, ora, Senhor, ora com fé. Mas ora com fé, Senhor, eu sei que o Senhor vai resolver meu problema. Porque os problemas estão chegando. Sim ou não, irmãos? Os problemas estão chegando. Está chegando.
Vai chegando, né? Talvez alguém não saiba aqui, mas eu sou palestrante para casais, palestrante para família. E o número de divórcio lá vai crescendo cada dia mais. Os crentes estão divorciando mais do que o ímpio. Os crentes estão divorciando mais do que os ímpios. Sabe? Então, eu falei, meu Deus, eu falei com a Esther, falei, meu bem, aonde vai parar o que tem de palestra para casais, palestrante para casais, ou a gente está ensinando errado, ou esse povo não está acreditando mais que Deus opera. Opera. Aí ela disse, Marlene, meu bem, sabe o que está acontecendo? Quando chegava um problema, a gente ia orar. A gente ia buscar o Senhor. Mas quando acontece o problema, a gente vai procurar o advogado para resolver o problema. Mas a gente precisa orar. Precisa buscar o Senhor. A gente precisa rasgar o nosso coração e chorar. Tem alguém comigo aqui nessa noite, amém, irmãos? A gente precisa orar, buscar o Senhor em vida de oração. Uma vida de levanta de madrugada, ora. Gente, Deus cura câncer. Deus cura Covid. Deus cura diabetes. Sabe? Oh glória, rabaxana, rabaxana. A gente precisa orar. Sabe? Eu acho que no mínimo quando eles oraram aqui, houve um movimento no templo. O templo foi sacudido. Era a resposta de Deus. Eu estou aqui. Eita glória. Vocês não estão sozinhos, não. Glória a Deus. Né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente precisa orar. Ora. Mas ora. E quando você orar, tenha a convicção que Deus vai responder a sua oração. A segunda coisa quando você orar, diga comigo assim, objetivos. O que o crioulo falou? Objetivos. Então primeiro tem que ter o quê? Fé. Segundo o quê? A gente não pode orar assim. Você está orando para quê? Qual o objetivo da oração? O objetivo é aqui o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Amém, gente? E Deus vai encher essa igreja aqui do Espírito Santo, amém? E Deus vai encher essa igreja aqui de almas, amém, irmãos? Deus vai levantar uma geração aqui no Dom Bosco que vai ganhar almas para o Senhor, amém, irmãos? Quando você pega o livro de Atos, capítulo 3 e versículo 14, Paulo está dizendo lá na cadeia, por essa causa me coloco de... E qual era o objetivo dele? Que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Para que vocês fossem corroborados, autenticados pelo Espírito Santo de Deus. Então ora para Deus salvar o seu filho, ora para Deus salvar o seu marido, ora para Deus salvar o seu parente, né? Ora para Deus salvar o seu vizinho, né? A gente precisa ter um objetivo. O objetivo aqui da igreja aqui, em oração, é para que Deus guardasse aqueles discípulos e que a igreja também viesse expandir o evangelho, viesse, sabe, se expandir. Mas a gente precisa orar. Eu fico muito bravo, mas bravo, como agora lá em Pocrane. Chegou uma menina perto de mim, ô pastor, ora por mim. Eu falei, amém. Qual é o objetivo da oração? Ao que Deus quiser me der, Ele vai me dar. Eu falei, minha filha, não é assim. Quem não tem sonho, quem não tem objetivo, não chega a lugar nenhum. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu. Só a gente precisa orar. Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor vai responder a minha oração. Né? Você pega Ana estava orando para quê? Para ter o quê? Um filho, sim ou não, irmãos? Mas para Deus ver. Quando você pega o livro de Atos, capítulo 12, Pedro e Tiago estavam presos, né? O Tiago foi morto ao fim da espada, mas Pedro ainda continuava preso, mas a igreja orava pela libertação de Pedro. Né? E Deus respondeu a oração da igreja. Foi lá no cárcere, ele tirou Pedro da prisão. Sabe? Então a gente precisa orar, a gente precisa buscar o Senhor, mas ora com o objetivo, Senhor, meu filho será salvo, minha família será salva, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu vou ser curado da enfermidade. Né? A Esther, minha esposa, nós somos casados há 38 anos, e quando meu primeiro filho, Gesiel, quando nasceu, o médico falou comigo assim, olha, você é esposo da Esther, sua esposa teve um princípio de eclâmpsia, e não dá para a gente salvar os dois, ou Esther ou seu filho. Eu olhei no rosto do médico e disse assim, eu quero os dois. Ele disse, não tem jeito. Eu falei, doutor, eu quero os dois. Eu falei, sua esposa está morrendo. Não, ela não vai morrer não, ela vai sair viva, porque ela tem promessa de Deus. Bom, 3 dias ou 4 dias depois, eu saí com a Esther
e com Gesiel vivos do hospital. Glória a Deus, aleluia. Mas eu aceitei uma maldição do médico. O médico falou comigo assim: você não fica alegre não, que a sua esposa vai tomar remédio pro resto da vida dela. Eu falei: não tem problema não, ela está viva, né? Eu tenho um Deus que cura. E aí 27 anos eu estou tomando remédio de pressão. 6 comprimidos de manhã e 6 comprimidos à tarde. 6 comprimidos de manhã e 6 comprimidos à tarde. Eu tinha um Corolla, e o Corolla tem um suporte de braço, né? E ali dentro daquele suporte era cheio de remédio de pressão. Mas cheio de remédio de pressão. E tinha época que eu esquecia os remédios, né? E às vezes de madrugada eu tinha que bater na porta de um farmacêutico do interior para poder comprar remédio de pressão. Aí Esther um dia falou comigo assim: eu já não aguento mais, eu não sinto mais sabor de um frango, de uma carne, porque a minha língua é só remédio, só remédio. E ela chorava. Aí eu fui pregar num culto de formatura em Angra, em Vassouras, Rio de Janeiro. E ali a pressão dela 17/21. E aí tinha um médico sentado atrás dela e o pescoço da Esther assim, bem alto. E aí ele bateu-se no ombro dela: a senhora é esposa da esposa do pastor Varley? Sim, é. Vamos ali comigo, você e a minha esposa, nós vamos medir a sua pressão. E aí mediu a pressão da Esther, ele ficou apavorado. Aí ele fez para mim assim: termina a mensagem rápido, sua esposa vai morrer. Eu falei: que isso, doutor? E aí terminei a mensagem rápido. Vem cá. Olha aqui, tem que levar sua esposa para o hospital. Eu falei: essa pressão 17/21 é normal na vida dela. Isso é normal. Eu já sei o que é isso. Ele tem muitos anos que eu estou convivendo com isso. Mas Deus ouve a nossa oração. E aí, alguns dias depois, eu estou entrando no Banco do Brasil. E aí o gerente do banco: ô pastor! Ele não era crente, hoje ele é crente. Ô pastor! É verdade que Deus cura a pressão? Eu falei: cura. E minha mulher tem problema de pressão. Eu falei: cura. Eu falei: por que você está me perguntando isso? Eu ouvi nessa madrugada aquele moço do chapelão, o apóstolo Valdemiro, dizendo que Deus cura a pressão. Aquela conversa fiada dele, né? Eu falei: não, Deus cura mesmo. E minha mulher com problema de pressão. Eu falei assim: então faz uma reza forte por mim aqui, para Deus me curar desse problema de pressão. Eu falei: você acredita que Deus cura? Eu creio. Eu falei: você tem problema de pressão? Tem. Eu já não aguento mais remédio na minha vida. Eu ouvi a mesma frase que a Esther falou comigo. Aí eu peguei na mão dele, falei: não, vamos orar agora. Sentado ali na cadeira do Banco do Brasil, de frente para a mesa, peguei na mão dele e disse assim: o Senhor te dê saúde. Seja curado dessa pressão agora. Eu declaro a sua vida liberta desses comprimidos, na autoridade do nome de Cristo. Aí eu abri o olho assim e estava chorando, sabe? E aí eu fico com a palavra. A Bíblia diz que Deus habita no alto lugar e sublime, mas onde tiver o coração quebrantado, Deus não despreza. E aí ele pegou na minha mão depois da oração, pastor Valécio. Aí ele disse assim: estou curado, pastor Valécio? Está curado. Não precisa tomar comprimido, mas eu falei: não, Jesus te curou. Eu acreditei naquele negócio. E a minha mulher com problema de pressão. Embora, paguei minhas contas. 2, 3 meses depois, a gente: pastor! Falei: que foi? Jesus me curou. Eu falei: o quê? Jesus me curou. Aí fiz igual o tiririca. Como assim? Você não falou que eu estava curado? Eu não tomei mais comprimido de pressão. Eu meço a minha pressão. 12/8. O moço foi para a igreja. Aleluia! Aí eu paguei minhas contas. Aí eu falei: não, eu preciso conversar com Jesus. Eu tinha ganhado um Siena de presente, 0 km. E aí eu saí do banco, entrei nesse Siena, fechei o vidro, liguei o ar-condicionado. Eu falei: Jesus, senta aqui. Vamos conversar nós dois. O senhor cura um gerente do banco que não é crente. Eu sou ministro da tua palavra. Eu prego a tua palavra. E eu tenho que enfrentar a minha esposa com comprimido de pressão 6 de manhã, 6 da tarde. Deus ainda revela, gente? Deus ainda fala? Deus ainda mostra? Eu ouvi a voz de Deus dentro do meu carro. Você sabe por que ela está doente? A culpa é sua. Você não orou por ela. A responsabilidade é sua. Eu já te falei. Quando você pede, eu te respondo. Eu falei: é comigo? É comigo, então eu sou culpado. Tá bom, se é comigo, então vamos orar. Mas eu fiquei assim
morrendo de vergonha quando eu tomei essa resposta do Senhor Reservado. Isso numa quinta-feira. Na quinta-feira do meu, eu fui para o Monte Palmares, orando, madrugada, Senhor, cura minha esposa, liberta ela desse comprimido, liberta. Eu chegava de madrugada, eu colocava a mão na cabeça dela, Jesus vai te curar. Eu pegava aquelas cartelas de remédio, falei assim, seus dias estão contados em nome de Jesus. Sabe, eu orava assim, sabe? E aí, teve um sábado para domingo, eu cheguei no Palmares, que um mundaréu de gente na madrugada orando. E eu comecei a orar, sapatear no meio daquele monte. Eu falei, Deus, liberta a minha esposa desse remédio, liberta. E aí era quase 3 horas da manhã, fui embora para casa. Cheguei, ela estava dormindo, né? Eu coloquei a mão na cabeça dela. Falei, Esther, o Senhor te dê saúde. E ela dormindo ali. Eu orei mais um pouquinho, dormi. No domingo pela manhã eu levantei e eu falei, bem, acorda. Tem que ir embora pregar num simpósio de missões lá no Durval de Barros. E dei um beijo nela e falei assim, faz um frango com quiabo pro negão. Estou doido para comer um frango com quiabo. Ela falou, deixa comigo. Né? Deixa comigo. E aí eu saí. Quando era 1h da tarde, estou chegando, ela está lá na comida fazendo comida, no fogão fazendo comida e chorando. Aí dei um beijo nela, e meu bem, tudo bem? Frango com quiabo gostoso aí. Ela falou assim, eu tenho uma notícia boa para você. Eu falei, notícia boa? Notícia boa? Eu desconfiado, né? Que notícia boa? Jesus me curou nessa noite. Eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para o gente. Como assim? Quando você saiu, eu passei por um sono leve. Eu vi o Senhor de vestes brancas, entrando no quarto, pegou todas as cartelas de remédio e disse assim, a partir de hoje você não toma mais remédio. Eu sou o Senhor que te sara. Eita glória! Entendeu agora como que Deus ouve as nossas orações? A Esther está com 54 anos. Não, 56. 55. Amanhã eu faço 56, 57. Então ela está com 56. Vai chegar a 56. Veja bem, Esther tem uma pressão de menino. 12 por 8. O dia que ela está agitada comigo, chega a 12 por 9, 13 por 10. Mas agora está na boca comigo, é 12 por 8, assim, debaixo da bênção. Deus opera e opera por excelência, sem deixar margem de dúvida para o diabo. Amém, gente? Então Deus cura, Deus liberta, Deus dá saúde, sabe? Então você precisa entender o objetivo meu na oração aquele dia: Senhor, cura minha esposa. E a Esther está curada. Glória a Deus. Então nós levantamos essa campanha aqui para ser cheio do Espírito Santo. Seja você mais novo, mais velho, na terceira idade, mas a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Guarda essa frase que eu vou dizer aqui: quem não tiver uma vida cheia de oração não vai suportar. Mas eu estou crendo que a igreja do Dom Bosco vai suportar, né, irmãos? Dá para dar glória, né, irmãos? E a terceira para mim é terminar. Eu poderia falar muitas outras coisas. Diga assim: quando eu oro, eu preciso entender que virá uma resposta. Agora essa resposta, Deus pode te responder assim: eu vou fazer, eu não vou fazer, ou então espera. Eu prefiro as duas primeiras. Amém, gente? A primeira eu vou fazer, glória a Deus. A segunda vai doer, vai machucar, eu não quero fazer. Mas Deus não erra, Deus é perfeito. A gente olha aqui, mas Deus olha lá na frente. Se for causar dor para você, problema para ele, ele não vai te dar. Amém, gente? Agora a terceira é muito demais. Espera. No tempo certo eu vou te dar. Esperar não é brincadeira. Amém, gente? Mas a resposta virá. Todo crente que ora, Deus te dá uma resposta. Vamos colocar em pé e orar agora, amém, gente? Vai cantar aí, minha filha? Vai cantar? Vai cantar. Ô glória, quem você vai cantar? Ô glória. Aleluia. Já tem cara daquelas pretas americanas, não tem, gente? Amém, gente? As pretinhas americanas, amém? Então Deus vai responder essa oração, amém, gente? Enquanto ela canta, se você quiser vir aqui na frente, está escrito aqui na palavra, Isaías 10:27, está escrito assim, ó:
E naquele dia a carga será tirada do teu ombro. E o jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado. Se você quiser vir aqui, nós vamos te ungir. Nós vamos orar pela sua vida. Eu, pastor Marcos. Oh, glória, nós vamos orar pela sua vida. Deus pode visitar aí nas redes sociais também. Oh, glória, adorando. Seu corpo não é tempo de enfermidade. Seu corpo não é tempo de uma depressão. Seu corpo não é tempo de um estresse. Seu corpo não é moradia de ansiedade. Não. Seu corpo é a habitação da paz. Seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória. Adorando. Oh, glória. Adorando a Deus. Oh, glória. Estamos orando, Deus. Oh, glória, oh, glória. Glória a Deus. despedaça o jogo. Quem sabe tem gente aqui no limite. Quem sabe tem alguém que não está aguentando mais. Mas o Senhor é Deus de milagre. Assim como o Senhor esteve na casa de Marta e Maria com a tua palavra, esteja na família aqui nessa noite. Assim como o Senhor olhou na cidade de Naim com um olhar de misericórdia para aquela viúva, tem um olhar de misericórdia aqui nessa noite. Assim como o Senhor esteve na casa de Zaqueu, gerou a alegria da salvação, gera a alegria da salvação em famílias aqui nessa noite. Deus não rejeita oração.
questionamento da alma vai embora. Todas as interrogações vão embora. Todas as interrogações vão embora. Por nos atender com tanto carinho, que Deus continue abençoando a vida dele. Quero agradecer a presença da Gabriela, a presença da irmã Poliana, eu ia lembrar, irmã, a irmã Luciene. Deus abençoe, e todos os irmãos, Deus continue abençoando. Vamos continuar nesta caminhada, louvando e agradecendo ao Senhor, aos irmãos que chegaram agora do culto Califórnia Novo. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Ao término do trabalho, nós temos ali fora a cantina do ciclo de oração, pastel frito com refrigerante. Compra lá e abençoa o departamento do ciclo de oração em nome de Jesus. No domingo pela manhã, nossa escola dominical, e à noite o grande culto da família Turbino. A família Turbino estará na responsabilidade do culto no domingo. Então ore por eles, abençoe a vida deles e estejam aqui para juntos com eles nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém? Eu queria que eu dei todos a vida. Dei todos, né? Então vamos orar, finalizando e abençoando a sua vida com a bênção pastoral. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Espírito Santo, pelo teu mover. Te agradeço por nos despertar, por nos animar, por nos fortalecer. Por a cada dia, Senhor, abrir os nossos olhos para enxergar a tão grande obra que o Senhor está fazendo. E eu creio, Senhor, em tudo que a tua palavra fala ao nosso respeito. Eu creio em tudo que está escrito, que o Senhor deixou para nós, e creio que nós viveremos milagres, maravilhas, que as portas do Senhor já estão abertas, e nós passaremos por elas, não ficarão obstáculos, barreiras, pois o Senhor nessa noite quebrou e lançou por terra todo o mal. Eu creio nos milagres que foi liberado sobre nós nessa noite, eu creio na manifestação da tua glória e da tua unção, e creio no cumprimento dessa palavra, Senhor. Todos nós seremos cheios, todos nós viveremos essa promessa, todos nós estaremos preparados
para pregoar a tua palavra. Todos nós estaremos preparados para receber vidas, almas e apresentar ao Senhor. Continue abençoando a tua igreja, continue guardando e livrando, dando um final de semana abençoado a cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção pastoral. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus e Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.